Você já imaginou um banco de dados que não te obriga a seguir regras rígidas, se adapta conforme sua aplicação cresce e ainda aguenta uma pancada de dados sem cair de rendimento? Esse é o MongoDB. O MongoDB é um sistema de gerenciamento de banco de dados no SQL orientado a documentos, criado especialmente para lidar com grandes volumes de dados e estruturas flexíveis. Diferente dos bancos relacionais que trabalham com tabelas e colunas fixas, o MongoDB armazena as informações em documentos parecidos com JSON, mas no formato BASIC, que é uma versão binária otimizada para performance. Essa estrutura dá uma liberdade enorme. Você pode adicionar novos campos, mudar a forma dos dados, tudo sem precisar alterar um esquema fixo. Isso torna ele ideal para projetos que mudam com frequência, como startups, aplicativos em crescimento ou sistemas com dados semi-estruturados. Agora, quando o assunto é performance, o MongoDB também manda bem. Ele oferece alta escalabilidade horizontal, ou seja, consegue distribuir os dados em vários servidores usando sharding, que mantém a performance mesmo com milhões de registros. E para garantir que o sistema fique sempre disponível, ele usa réplica sets, que basicamente são cópias automáticas do banco rodando em servidores diferentes. Se um cair, outro assume sem interrupção. Além disso, o MongoDB permite consultas poderosas com filtros, ordenações, projeções, operações de agregação, tudo de forma eficiente para acelerar ainda mais o processo. E ele também conta com indexação avançada, incluindo índices de texto, geoespaciais, compostos e mais. No fim das contas, o MongoDB foi criado para ser rápido, flexível e resistente. É como se fosse um banco de dados que acompanha o ritmo acelerado das aplicações modernas. Os tipos de dados suportados pelo SGBD no SQL são os dados do tipo inteiros, strings, arrays, objetos alinhados, dados booleanos e datas. Os documentos, ele trabalha em JSON e BASIC. O suporte a estruturas complexas, como listas dentro de documentos, e ele é ideal para armazenar dados semi-estruturados. Os sistemas operacionais compatíveis, por exemplo, o MongoDB, que ele é compatível com os principais sistemas operacionais Linux, que ele é o mais recomendado, né, para produção. E também tem o Windows e os macOS, que são os principais sistemas em que se trabalha com o SGBD do NoSQL. O fabricante desenvolvedor é o MongoDB. Ele é desenvolvido e mantido pela empresa MongoDB, que anteriormente era conhecido como 10Gen. A empresa oferece tanto versões open source quanto soluções corporativas com suporte e serviço em nuvem do MongoDB Atlas. Agora vamos falar um pouco sobre a licença de uso e os custos associados ao MongoDB. Bem, a partir da versão 4.0, o MongoDB passou a ser licenciado sob a SSPL, que é o Server Side Public License. Essa licença permite que qualquer pessoa use, modifique ou até distribua o MongoDB de forma gratuita. Porém, há uma restrição importante. Se você quiser oferecer MongoDB como um serviço, uma parte de um serviço, especialmente na nuvem, você precisa abrir o código-fonte completo no seu sistema, algo que muitos provedores comerciais evitam. Essa mudança foi feita para proteger os modelos de negócios da empresa,
principalmente contra grandes players de nuvens como, por exemplo, a Amazon. Para quem quer simplicidade e não quer lidar com infraestrutura, o MongoDB também oferece o MongoDB Atlas, que é um serviço gerenciado em nuvem. Ele é oferecido no modelo freemium, ou seja, um plano gratuito com recursos limitados. Ótimo para quem está testando, estudando ou desenvolvendo protótipos. E planos pagos que variam conforme o uso. Bem, agora falando sobre os custos, temos duas principais opções. A Community Edition, que é gratuito e open source, ideal para pequenos projetos, testes locais e ambientes de desenvolvimento. E também temos a Enterprise Edition, voltado para empresas que precisam de recursos adicionais como segurança avançada, auditoria, suporte técnico e integração com ferramentas corporativas. Essa versão é paga e costuma ser contratada diretamente com a MongoDB e INC. Já o MongoDB Atlas, que é um serviço em nuvem, oferece escalabilidade automática, backups, monitoramento e alta disponibilidade, com planos que variam de acordo com o número de requisições, armazenamento utilizado, localização dos servidores e até mesmo o nível de suporte técnico contratado. Ou seja, o MongoDB oferece uma boa flexibilidade de licenciamento e preços, atendendo desde desenvolvedores individuais até grandes corporações. Eu fiz um código que mostra a linguagem no SQL no uso do banco de dados. É um código até bem simples de ser entendido. Ele seleciona em dados o nome, a idade e a data de nascimento de 10 alunos de uma sala de aula. Tem a chamada alunos, e entre essas chaves eles fazem a chamada desses dados. Em relação à síntese do código, nomes, datas de nascimento, separadas por traços, e outros dados escritos são integrados por aspas. Eles podem ser separados por vírgula simples, não é necessário ponto vírgula. E a diferença é que em números gerais que indicam idade, que nem 14, 15, 13, não é necessário o uso de aspas para fazer essa integração. E o código, após a chamada de alunos, ele é encerrado. É uma linguagem muito simples de ser entendida, tanto a forma sintática quanto a forma lógica, pois é apenas uma execução de chamadas e da inserção dos dados. Então, uma linguagem muito fácil de ser trabalhada e muito utilizada também, além de ser muito conhecida justo por esse motivo, né? Da facilidade de ser escrita e de ser entendida em bancos de dados.